Graça e paz a todos do canal Gerando Vidas com a irmã Patrícia. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para a nossa grande missão, que é levar a palavra do Senhor aos corações daqueles que estão buscando uma resposta de Deus. E hoje nós vamos falar sobre pais e filhos, porque você decide o futuro dos seus filhos e nós temos a missão de chegar no trono da glória e dizer: Senhor, aqui é a minha missão, aqui os meus filhos que o Senhor me deu, a minha herança, Senhor. E aí chegar diante de Deus e falar assim: aqui eu cumpri minha missão, eles estão aqui comigo, como Noé. Noé é um exemplo de um pai que recebeu uma missão. Deus falou com ele numa única vez e falou: olha, Noé, você tem a missão de construir a arca, e nessa arca vai entrar os seus filhos, as suas noras. E Noé eram simples homens, ele não entendia de carpintaria, não entendia de construção, mas ele obedeceu à ordem do Senhor. E ao obedecer à ordem do Senhor, ele construiu a arca onde sua família pôde estar lá com ele. E dessa família gerou outras famílias, e é uma história muito longa, mas nossa mensagem de hoje é: você decide o futuro dos seus filhos. E nós vamos lá no livro de Deuteronômio 11, 18 e 19, para nós vermos uma palavra que Deus deixou para o povo dele, que nós somos o povo do Senhor. E aqui diz o que? Deuteronômio 11, 18, do 18 ao 19. 11. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal da vossa mão, para que estejamos por testeiras entre os vossos olhos. É pôr a minha palavra, a palavra do Senhor, entre os vossos olhos. Ensina-as aos vossos filhos. Está mandando a gente ensinar aos nossos filhos a palavra do Senhor. Falando delas, assentando em tua casa. É naquele lugar onde você ali ensina seu filho, a sua filha, a palavra do Senhor. E aqui diz: andando pelo caminho, que nós temos que andar pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Mesmo eu deitando ou levantando, a minha missão é ensinar aos meus filhos a palavra do Senhor. Aqui está dizendo na palavra dele. E no 20 diz o quê? E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos. Por que hoje a gente vê muitos pais enterrando seus filhos? Porque os pais estão levando seus filhos para os caminhos errados. Uma certa vez eu atendi uma pessoa aqui, ela sempre vinha conversando comigo, e Deus mandou falar uma coisa para ela, e eu fiquei muito temerosa, assustada com o que Deus falou comigo. E Deus falou comigo assim: fale para ela, eu estou falando ela, mas pode ser ele também, eu não quero especificar as pessoas, não vou botar como ela. Deus falou comigo assim: fale para ela que para ela não levar o filho dela para o bar, não. Que não é para ela levar essa criança para estar onde ela está bebendo, indo para as festas, não. Aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, Deus mandou te dizer que não crie o seu filho ou a sua filha nos bares indo com você, não. Aí essa pessoa disse para mim assim: mas se eu não levar, o conselho tutelar vai bater na minha casa e vai levar ele ou ela para criar numa instituição. Aí ela tem que levar. Eu falei: não, mas está errado. Se você está no bar, você está bebendo, e essa criança está vendo a sua conduta, e quando crescer ele vai beber, ela vai beber, ela vai ir para o mesmo caminho que você. E uma vida de casamento destruído. Hoje estava com uma pessoa, amanhã estava com outra. Muitas das vezes pegava pessoas drogadas e a criança vendo tudo aquilo. O resultado, eu falei para ela disse: não, ela não vai ser igual a mim quando crescer. E o resultado hoje, para a infelicidade daquela pessoa, hoje essa pessoa se encontra num cemitério sepultada. E hoje essa pessoa chora o seu filho ou a sua filha, porque não deu ouvido quando Deus mandou educar a criança no caminho certo. Porque se eu tenho o meu filho
e eu crio ele indo para bar, levando para bar, ou ele me vendo hoje com um marido, amanhã com outro, ele vendo a minha conduta, ele vai crescer igualzinho a mim. Não é questão de dizer que é uma profecia, não. Os filhos são parecidos com os pais. Inclusive, eu posso dizer que na minha família, eu, minha irmã, meu irmão tem a profissão do meu pai. Meu pai é motorista, meu irmão se tornou motorista. Eu dirijo, a minha irmã dirige. Então, assim, nós recebemos a herança do meu pai, entendeu? Mas, assim, eu como cristã, eu não trago as heranças ruins. Lógico que não. Eu estou só exemplificando para vocês que os filhos são parecidos com os pais. Meu irmão é parecido com meu pai. A profissão dele, algumas condutas que ele teve, entendeu? Então, assim, ele é parecido com meu pai. Então, assim, os filhos são parecidos com os pais. E eu falei para ela daquilo que Deus mandou falar com ela. E infelizmente ela continuou indo para as festas, levando esse menino para as festas, levando essa criança para a festa, e o resultado que ele cresceu uma pessoa usando droga, cresceu uma criança se prostituindo, virou uma pessoa que furtava, dando trabalho para as polícias, e o resultado que ele está morto hoje. E se eu for enumerar várias vezes que Deus me disse coisas para me falar para as pessoas que eu estava atendendo, que não estava certa aquela conduta daquela pessoa, da forma que ela estava criando, e sempre ela dizia as mesmas coisas: não vai me seguir, não vai ser igual a mim. Eu disse: não, mas os filhos são parecidos com os pais. E o resultado que hoje essas mulheres que não ouviram a voz de Deus, que continuaram nas prostituição, nas bebedices, no meio das drogas, hoje os seus filhos estão presos, infelizmente, e outros estão debaixo de uma sepultura, porque não deram ouvido, não ensinaram, como está dizendo aqui na palavra: atai-vos nas suas portas, nas suas umbrais, nas suas testas, na sua casa, nas suas portas, para que seus filhos cresçam e sigam o seu caminho. E aqui diz, mais no 21, para que se multipliquem os vossos dias. Porque se eu estou gerando meu filho na presença do Senhor, ele vai ter longos dias. Porque por que os pais estão enterrando os seus filhos, que teria que ser o contrário? Porque os pais estão criando seus filhos de qualquer forma, estão criando seus filhos para a destruição. Por isso que está vendo hoje, os pais estão chorando seus filhos, porque eles estão matando os seus filhos. Eles estão ensinando os seus filhos a ser um suicida no final da sua história, até mesmo morrer. Eu lembro de um americano que ele foi, você sabe que fora do Brasil a pena de morte. E esse americano, ele escreveu uma carta para sua mãe, agradecendo ela. Aí você imagina uma mãe receber uma carta de um filho que estava indo para a condenação da morte. Era eletrizado, ele ia morrer. Ele estava no corredor da morte e ele falou: posso escrever uma carta para minha mãe? O policial disse: pode sim, eu entrego. E escreveu: mãe, hoje eu estou te agradecendo, porque hoje eu estou aqui, morrendo por sua causa. Sabe por causa de que ele agradeceu ela? Porque quando ele era pequeno, que o pai dele queria educá-lo, ele chegava em casa com uma borracha que não era dele, que ele pegou de um coleguinha, a mãe fazia vista grossa e não educava, mandava ele entregar. Ele chegava em casa, foi crescendo com uma bicicleta que ele não trabalhou, e a mãe deixava lá. E quando o pai ia educá-lo, a mãe fala: deixa esse menino lá, deixa esse menino quieto, não bate nele não. O menino é só uma criança. E esse menino cresceu roubando. Aí quando começou a roubar, começou a matar. E chegou um certo momento que ele foi pego, ele foi preso e ele foi morto em uma cadeira elétrica por causa daquela mãe. E ele disse: mãe, se hoje eu estou morrendo, eu te agradeço. Eu acredito que se esse jovem, dessa mãe ou desse pai, tivesse a oportunidade de voltar, ele diria a mesma coisa para essa mãe: mãe, muito obrigada por eu estar morto hoje, porque você me ensinou a ir para o bar. Você me ensinou a estar casado hoje e amanhã se separar, ficar de amazeio com um e com o outro. Você me ensinou que eu poderia usar droga porque os seus maridos me davam, os seus maridos me ensinavam assim. E esse jovem agradeceu essa mãe por essa morte. Aí eu te pergunto: o que você está fazendo para que seus filhos cresçam na presença do Senhor? Você acha que essa vida que você está levando aí, que essa vida que você está levando o seu filho, achando que o seu filho vai crescer e vai para um caminho da salvação, que ele não vai para o outro caminho? Nós somos os exemplos, nós somos o exemplo da nossa casa. Se eu sou luz para meus filhos, vão ser luz também. Mesmo que a palavra diz
que se eles se desviar, mas conhecendo a palavra, eles vão voltar. Não estou aqui dizendo que filho de crente é crente, não. Porque eu sou experiência disso, de estar dizendo isso para vocês, mas eu tenho uma convicção que eu não falei na criação deles, que eu não falei na palavra de levar, de ensinar, como está escrito aqui, que para que se multipliquem os vossos dias, os dias dos vossos filhos na terra, para que o Senhor, para que o Senhor jurou aos vossos pais, dando-lhe como dia dos vossos céus na terra. Está entendendo? Que nós temos que dar frutos, ensinar os nossos filhos, mesmo se eles se desviar, você sendo crente, você sendo fiel a Deus, mas você ensinou a palavra, ele vai voltar. É só um tempo que ele está passando lá, mas ele vai voltar. Mas quando nós não damos crédito à palavra de Deus, eles acabam acontecendo como aconteceu com esses casos que eu lhe contei agora. Eles acabam morrendo. E se eles pudessem voltar, como esse americano teve a oportunidade de escrever uma carta para aquela mãe dizendo: eu te agradeço por estar morrendo, porque quando meu pai queria me educar, você não permitiu. Aí eu te pergunto, tamanha dor daquela mãe ouvir isso. E ela carrega essa culpa até o dia de hoje, sabendo que ela foi a culpada de não educar o seu filho quando o pai queria educá-lo, ela não queria. E você vai ver que isso acontecia na palavra de Deus. Vamos lá para o livro, vamos lá porque hoje a nossa pregação é sobre família, e nós vamos navegar na Bíblia sobre pessoas que são cristãos, que se eu sendo cristã, eu sou uma mulher que aos meus 17 anos me converti, tive meus filhos, eduquei eles na presença do Senhor. Desde quando eu gerei os meus filhos na minha barriga, eu já fui para a casa do Senhor, eles já nasceram na casa do Senhor. Mas se eu não educar os meus filhos, eles podem se perder e eu vou ser culpada. E nós vamos ver aqui, em algumas passagens da Bíblia, você vai lá para 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. Os crimes do filho de Eli. Olha como é pesada essa palavra. Eli, ele recebeu o sacerdote por herança. Arão, ele foi separado por Deus para que toda a sua geração seguisse a Deus, servindo no tabernáculo como levita e como sacerdote do Senhor. E Eli, ele é herança dessa herança que Deus deu para Arão. Só que ele fez vista grossa pelo chamado que Deus deu ele. Ele achando que só estar na igreja, servindo a Deus, já dava a carta de crédito para os filhos dele para o céu. Mas se eu não pregar para os meus filhos, se eu não educar os meus filhos, eles vão se perder. Filho, eu sempre falo para minha nora, filho de crente não é crente se eu não ensinar, se eu não educá-los, se eu não chegar para eles e falar a verdade. Se eles estão errando, eu tenho que confrontar eles no pecado, dizer não, está errado, não é dessa forma. E se até mesmo às vezes eles falam que nós somos chatas, mas nós temos que ser para nós não nos perdermos, como aconteceu com Eli. E aqui você vai ver no 2:12, eram porém os filhos de Eli, filho de Bilial, filho de crente, filho de um sacerdote que julgava o povo de Israel, que tinha a missão de levar a palavra e não conhecia o Senhor. Como pode? Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora. Como filho de um sacerdote que foi chamado para o ministério de geração em geração, que foi dada para Arão, que se você ler lá em Deuteronômio 11, 18 e 19, você vai ver isso. Que Arão foi separado para o sacerdote de Levita, e seus filhos também foram. E aqui a Bíblia vai dizer que eles não conheciam, que eles eram filhos de Bilial. É como se Deus falasse assim: vocês é filho do Satanás, do capeta. Deus estava dizendo isso para eles. Não conheciam a Deus, não conheciam o Senhor, porque o seu pai era sacerdote e não educava os seus filhos. Quando sabiam do pecado deles, passava a mão na cabeça deles. Os filhos de Eli trabalhava no sacerdote como levita, carregavam a arca do Senhor, uma responsabilidade muito grande, mas eles se prostituíam, eles roubavam as ofertas do povo, e o pai dele via isso tudo e não fazia nada. Muitas das vezes chamava até atenção, mas aquela atenção como tipo assim: ó, meu filho, tá errado, não faça isso não. Mas muitas das vezes Deus quer que nós cristãos confrontamos o pecado do nosso filho, chegando para ele: olha, se você continuar nesse caminho aí, você vai se perder. Porque está escrito na palavra que não vai herdar o reino do céu quem está na prostituição, no pecado, no adultério, na fornicação, no roubo.
chegar para ele e confrontar na palavra. Mas Eli chegava para eles e não confrontava. E aqui você pula aqui. Vamos aqui para continuar no 13. Portanto, o costume daquele sacerdote, como o povo era, que oferecesse a alguém algum sacrifício, e vinha o moço do sacerdote, estando ali cozendo a carne com um garfo de 3 dentes e uma... Aqui são as ofertas que o povo levava. E aí o que eles faziam? Eles iam, pegavam a melhor gordura para eles e comiam. Só que Deus já tinha dado a porção deles. Eles estavam fazendo a obra, mas eles tinham a parte deles. Mas eles queriam aquela que era de Deus. Eles estavam roubando a parte de Deus. E aqui, se você pular lá para o 2:22, 1 Samuel 2:22, você vai ver aqui agora. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Preste bem atenção. Ele ouvia tudo que os seus filhos faziam. Ele não estava inconsciente daquilo que os filhos não estavam fazendo, não. É como essa mãe, ela sabia. Deus já tinha alertado ela das consequências que o filho dela pagaria no futuro se ela não corrigisse ou não tirasse ele daquele lugar, daqueles bares, daquelas vidas que ele estava vivendo. E Deus alertou, porque Deus mostrou para ele que ele era um homem de Deus. Ele julgava o povo de Israel. Ele era o sacerdote daquela época. Todo mundo ia até ele oferecer sacrifício para com Deus. Porque, como eu disse, que naquela época os sacerdotes, eles eram responsáveis para falar com Deus. Deus falava com o sacerdote para depois falar com o povo. E ele era um desse povo, desse sacerdote escolhido por Deus. E aqui disse: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Sabe onde estava acontecendo o pecado aqui? Dentro da própria casa do Senhor. Os filhos de Eli estavam se deitando com as filhas dos filhos do povo de Israel dentro da própria casa do Senhor. O pecado dos filhos de Eli já era tão grave que ele já não tinha mais noção do que estava fazendo da gravidade. Eles não estavam levando a sério o ministério que eles tinham. E aqui diz no 23, e disse-lhe: por que fazes tais coisas? Aqui é Eli falando para o filho dele. Por que vocês fazem tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos manifestos. O povo ia até ali, a Eli, e falava para ele: olha, os seus filhos estão se prostituindo, os seus filhos estão se desonrando as moças. Mas, olha o que ele vai dizer no 24: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Eles faziam o povo de Deus transgredir, porque se eu sou uma mulher de Deus e eu ando no caminho errado, aquele que não entende vai andar no meu caminho, vai achar que é certo, vai achar que pecado é certo para andar no meio do povo de Deus. E aqui diz no 25, pecando homem contra homem. Preste bem atenção, pecando homem contra homem. Desde o princípio já existia isso. Os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aqui ele está falando assim: vocês estão pecando contra o Senhor, quem vai rogar por vocês? Ele sabia que os filhos iriam morrer, mas ele não parou os seus filhos. Qual era a de Eli? Chegar: não, vocês não são aptos para o ministério, vocês não vão entrar na tenda da congregação, vocês não vão mais exercer a missão de vocês, vocês vão parar agora. Ou vocês se convertem, ou vocês não pisam mais dentro da congregação. Mas ele deixou os filhos lá no lugar que era santo, que altar é lugar santo. Eu não posso estar no altar com a minha vida mascarada, na vida do pecado. Eu não posso estar dentro da congregação mentindo, enganando, me prostituindo, achando que eu vou para o céu, não. Aonde está escrito na palavra que os fornicadores, que os adultos vão entrar no reino do céu? Não vão entrar. E aqui está dizendo: mas não ouviram a voz de seu pai. Porque sabe por que eles não ouviram? Porque eles continuaram lá. Eles continuaram lá na congregação fazendo a obra do Senhor, mesmo errando. Porque o Senhor... sabe por causa de que aqui no final você vai dizer? Porque o Senhor queria matá-los. Aqui está dizendo bem claro na palavra do Senhor: porque o Senhor queria matar. Porque o pecado daqueles jovens era tão grave que o Senhor ficou enfurecido. Porque eles eram chamados para o sacerdote, mas eles não ouviam a voz de Deus. Eles tinham que parar, mas eles continuou pecando.
E o resultado daquilo foi o que? Gerou a morte para eles. E se você analisar aqui, aí vem alguém, vamos lá no 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com todos os homens. Deus já estava preparando alguém para ficar no lugar de Eli. Você está achando que nós somos a última bolacha do pacote? Não. Se hoje eu parar, Deus levanta outro. Porque a obra é do Senhor, a obra não é minha. Se hoje um levita cair, Deus coloca outro no lugar dele, porque é a obra do Senhor. Se hoje um pastor cair, Deus coloca outro no lugar dele, porque Deus já estava preparando Samuel. E você sabe por que Ana deu seu filho para o sacerdote? Porque ela sempre ia oferecer sacrifício para o Senhor, lá onde ele estava trabalhando, onde Deus colocou ele. E ela observou, ela estava observando a obra do Senhor. O que seria do povo de Israel? Ela pensava, o que seria daquele povo? Porque o Eli já estava corrompido, porque ele não estava corrigindo os filhos, não tirou os filhos do sacerdote para que Deus levantasse outro, ou que ele ficasse só trabalhando para o Senhor, mas fazendo a vontade do Senhor. E Ana entregou o seu filho amado, que ela tanto desejou, para o Senhor, para que ele crescesse e fizesse a obra, porque ela viu a necessidade que estava em Israel, sem um sacerdote verdadeiro. E Deus honrou a fé daquela Ana. E ela teve outros vários filhos, mas o filho que ela deu frutificou ao Senhor. E aqui diz que vai vir uma profecia da parte do Senhor contra Eli, a qual ele vai ser tirado do seu sacerdote por causa dos seus filhos. Ele não pecou, ele não cometeu adultério, ele não cometeu prostituição, ele não roubava as ofertas do povo de Deus, mas ele consentia o pecado do filho dele. E porque ele consentiu o pecado do filho dele, ele pagou um preço. Está me entendendo que é responsabilidade sua para que seus filhos cresçam na presença do Senhor? Não venha dizer para mim que você não é cristão, que você não conhece a palavra, que você conhece sim, porque Deus fala com todos. Mas às vezes a pessoa não entende como alguém que é espiritual, mas Deus está falando. Deus está te mostrando que se você não sair desse caminho das drogas, da prostituição, o seu filho vai perecer por sua causa. E você vai ser responsável pela destruição do seu filho, da sua filha. É hora de se levantar. É hora de você falar, não, eu não quero mais essa vida de droga, de prostituição, de adultério. Eu vou servir o Senhor. O Senhor te chamou da forma que você está. Ele te chamou, vinde a mim, com suas cargas, com suas bagagens, com seus problemas. Ele não te chamou limpo, não, ele te conhece. Ele sabe das suas limitações, mas ele quer que você se chegue a ele. Porque o nosso Deus é cavaleiro, ele não invade a vida de ninguém. O único que invade a vida do povo, sem pedir permissão, é Satanás. Porque ele não quer ir para o inferno sozinho, não quer ir para o lago de fogo sozinho, ele quer levar muitas almas. Não permita que ele leve a alma do teu filho, ou da tua filha. Não permita isso não. Pague um preço pela sua casa, de ser fiel, de ser uma pessoa íntegra, de confrontar mesmo os erros deles, e Deus vai te honrar. Deus vai te dar a graça de chegar no céu e dizer, Senhor, eu fiz de tudo. Aqui as minhas orações, quando eu não podia mais, eu te pedi ajuda. Mas aqui diz, no 27, veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe. Engraçado, né? Muitas das vezes a gente não dá atenção ao que os homens de Deus dizem. Lembrando do que eu falei no início, eu fui e falei para aquela mãe o que Deus mandou falar para ela, a história que ia acontecer se ela não voltasse o coração dela ao Senhor. E acabou essa criança morrendo, esse jovem que virou um homem, né? E aqui disse aqui, a mesma coisa aconteceu com Eli. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai. Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, lá em Êxodo 4, 14, 27, você vai ver isso. Que Deus se manifestou a Arão, dizendo que ele ia receber um sacerdote que era eterno. Agora, por causa de um homem, Deus vai quebrar essa aliança. Por causa de Eli, Deus dissipou essa herança. E por causa de você, Deus pode dissipar a sua herança, o seu filho.
Imagine você ficar sem descendente nenhum. E quando você chegar no céu, Deus perguntar, cadê os seus filhos? E você dizer, Senhor, eu fiz isso, e Deus vai assim, mentira sua, porque está aqui um memorial de todas as suas obras. Você não deu ouvido quando a minha filha te disse, sai desse caminho, porque sua filha ou seu filho pode se perder. Muitas vezes Deus usa os seus filhos, as suas filhas, para dizer uma mensagem para nós assim, aquela ali não é ninguém não. Ali não é de Deus não. Mas Deus está falando contigo e você não está entendendo. Ou você está se fazendo de não entendido, mas Deus está querendo salvar a sua casa. E aqui disse, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos seus filhos. Eles já tinham a parte deles. Eles não precisavam, os filhos de Eli não precisavam roubar. Eles não estavam fazendo a obra sem ganhar nada. Deus estava abençoando. Deus já tinha prometido uma porção para eles, mas eles queriam mais. Eles queriam roubar, eles queriam se prostituir, eles queriam as filhas dos outros. Eles não estavam contentes com o que eles tinham. E por isso, no 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada e honra a teus filhos. Mas aí Deus vai dizer, ordenei a minha morada e honras. Olha o que Deus falou para o profeta, para o homem de Deus falar para Eli. E você honra Eli, os teus filhos, mais que a mim. Você não pode honrar o seu filho ou sua filha mais do que Deus. Não, está errado. Eu tenho que amar meus filhos, mas se eles estão errando, eu tenho que corrigir. Se eles estão em cima de um altar errando, eu tenho que tirar de lá. Eu tenho que colocar eles para ser corrigidos. E falar para eles, se você continuar nessa conduta, vocês vão se perder. Não é fazer como ele chega lá, eu conheço sua fama. Não, é corrigir, é confrontar, levar eles ao arrependimento, a confrontar e dizer, não, você está errado, meu filho. Você não pode chegar em casa com um lápis e eu não querer investigar e achar que você ganhou, não. Ir lá perguntar se lápis você ganhou mesmo. Você está ensinando o seu filho a não roubar. Eu lembro de uma história que eu vivi com meu filho, quando ele era criança. Ele nunca pegou nada meu, nada. Ele sempre trabalhou desde criancinha para mim. Ele entregava os produtos, fazia as cobranças e trazia o dinheiro e me entregava e eu pagava ele. Ele tinha o dinheiro dele, porque ele sempre foi fiel, dizimista ao Senhor. E um dia ele sentiu desejo de pegar R$5 meu, só que doeu na consciência dele. E ele chegou para minha mãe e falou, vó, eu peguei um dinheiro da minha mãe, R$5, mas não quero ser conta para ela não. A minha mãe, você pegou o dia da sua mãe? Ela não sabe não. Falou, não. Minha mãe chegou pra mim e me contou. Estava na casa da minha mãe. Eu cheguei pro meu filho e falei, vem cá. Quando foi que você me pediu algo que eu não te dei? Agora você vai ser corrigido. Peguei ele, eduquei ele, disciplinei ele com a vara mesmo e falei pra ele, tá errado. Se você repetir esse ato, eu vou pegar você. Falei pra ele, vou queimar você na sua mão lá no fogo. Falei pra ele, mas eu não ia fazer isso com ele. Lógico que eu não ia fazer. Porque eu não teria coragem de fazer. Mas eu falei com ele, vou queimar a sua mão. E você não vai fazer mais isso. E falei, se você fazer, e dei uma surra nele, corrigi ele. E nunca mais, ele falou, mãe, me perdoa. Nunca mais eu vou pegar. E nunca mais pegou mesmo. Pensa num menino que você pode colocar a sua carteira, o seu tesouro ali, ele não toca a mão. Sabe, um menino convertido, sabe? Que você pode entregar qualquer coisa na mão dele e ele não vai pegar, porque desde pequenininho eu ensinei ele, se você pegar algo de alguém, você vai passar vergonha, porque eu vou lá e vou entregar a pessoa e vou te envergonhar. Eu falava isso pra ele. Você não tem necessidade disso. E sempre fui aquela mãe supridora e vigilante. Se chegasse com um lápis em casa, por engano, eu falava, ou porque pegou, que não chegava, eu fazia ele entregar. E foi a primeira e última vez que ele pegou um dinheiro na minha carteira. E ele se arrependeu e nunca mais pegou. Mas eu corrigi ele e falei pra ele, se você pegar, você vai prestar conta comigo agora. Falei com ele. E nunca mais. Porque muitas das vezes nós estamos educando os filhos de forma errada. Achando que corrigir com uma vara ou com uma correção, com uma palavra dura, vai matar ele, não. Pé de galinha não mata pinto. Não mata. Mas o que mata é a negligência. É você se fazer surda pelaquilo que você está vendo e não está corrigindo. É isso que vai levar ele à perdição, a virar um ladrão, uma prostituta, é quando você não educa. E aqui diz que Eli agradava mais os filhos do que a Deus.
E aqui diz mais: e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do teu povo de Israel. Portanto, no 30, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa, a casa do teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Será uma promessa que Deus tinha dado para Arão, que toda a descendência dele ia andar na presença do Senhor perpetuamente. Mas aqui vai dizer o quê? Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarei. Sabe por que hoje eu posso dizer para você que eu me sinto honrada com meu filho e com minha filha? Porque eu eduquei. Eu ensinei eles que roubar era pecado. Eu ensinei eles que se prostituir era errado. Eu ensinei eles que o caminho do pecado gera morte. Por que hoje meu filho pode chegar em qualquer banco, entrar e sair, ver multidões de dinheiro e ele não vai pegar? Porque ele foi ensinado que roubar é pecado. Porque quando ele apresentou um erro, eu eduquei. E aqui diz mais: honrarei os que me honram, porém os que me desprezam serão envergonhados, envelhecidos. Por que Eli morreu? Por que toda a descendência de Eli morreu? O filho dele morreu no final. Se você continuar lendo, você vai ver que ele perdeu o sacerdote, o filho de Eli morreu, ele também morreu, e Deus deu o sacerdote para quem honrava ele, que era para Samuel, que se tornou um grande homem de Deus. Como nos nossos outros vídeos você pode ver que eu falei sobre Samuel, do profeta Samuel. E essa é a mensagem de Deus que eu deixo para seu coração hoje, para a sua meditação. Crie os seus filhos na verdade, na luz da verdade. Saia desse caminho errado aí que você está vivendo, das drogas, da prostituição, e leva seu filho para Jesus. E quero te dizer uma coisa: ele, seu filho, sente falta de você. Não tem aquele passarinho que cantava, hoje não canta mais. Tem um grande chamado de Deus para louvar o Senhor, mas está parado.